Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa estratégia que tem um poder imenso para resolver um dos maiores desafios que existem dentro da sala de aula. Sabe aquela cena clássica? O professor tá lá, no meio de uma explicação super importante e de repente percebe que a atenção da turma simplesmente foi embora. Pois é, essa sensação de que o conteúdo não tá, não tá conectando com os alunos, ela é muito mais comum do que se imagina. E olha, isso não é só um sentimento, não. A falta de engajamento é um obstáculo real e gigantesco na educação de hoje. E isso vale tanto para a sala de aula física quanto para os cursos online, onde a gente vê um monte de gente desistindo no meio do caminho, né? Mas a boa notícia é que tem uma abordagem que pode mudar completamente esse cenário. Uma estratégia que, aliás, já é super usada por grandes empresas para motivar tanto o cliente quanto as próprias equipes. A gente está falando da gamificação. E calma, não precisa pensar que vai ter que virar programador ou gastar um dinheirão. É bem mais simples do que parece, de verdade. Ok, então vamos lá. O que significa, na prática, gamificar uma aula? É muito importante entender que esse conceito vai assim muito além de só criar um joguinho qualquer. A essência da gamification é a seguinte: é pegar aqueles elementos que fazem os jogos serem tão viciantes, sabe? Coisas como pontos, recompensas, desafios, e aplicar tudo isso numa atividade que não é um jogo. Por exemplo, uma aula de história ou um treinamento de uma empresa. O grande objetivo aqui é fazer com que o processo de aprender seja muito mais motivador e envolvente. Agora, tem um ponto aqui que é crucial para não ter confusão. Gamificação não é a mesma coisa que aprendizagem baseada em jogos, tá? Na gamificação, a gente usa só partes, só os elementos de um jogo para deixar uma aula mais legal. Já na aprendizagem baseada em jogos, um jogo inteiro, tipo xadrez para ensinar lógica, por exemplo, se torna a própria ferramenta de ensino. Certo, mas por que essa estratégia funciona tão bem? Qual é o segredo? Bom, a resposta está na forma como os jogos conseguem se conectar com as nossas motivações psicológicas mais profundas. Os jogos são, assim, mestres em ativar nossos gatilhos psicológicos. Eles nos dão aquela sensação boa de progresso, de conquista, sabe? Também nos conectam com outras pessoas, criam um certo senso de urgência e, claro, exploram aquele medinho que a gente tem de perder algo que a gente já conquistou. Pensa, por exemplo, no Waze. Toda vez que alguém avisa que tem um acidente ou um radar, ganha pontos. Isso não só ajuda os outros motoristas, como também alimenta esse nosso desejo de acumular conquistas, de ver nosso progresso. É o que mantém todo mundo usando o aplicativo. Outro exemplo ótimo é o Nike Run Club. Ele usa influência social de um jeito genial. Quando ele mostra um ranking de quem correu mais entre os amigos, ele cria uma competição super saudável que motiva todo mundo a se mexer mais para não ficar para trás. E tem também o Headspace, que explora o medo da perda de um jeito muito inteligente. O aplicativo marca quantos dias seguidos a pessoa meditou. Agora, imagina a cena. Depois de 53 dias seguidos, ninguém quer ser a pessoa que vai quebrar essa corrente, né? É uma motivação poderosíssima para manter o hábito. Beleza, agora que a gente já entendeu o porquê, vamos para o como. Como é que a gente pode trazer todos esses conceitos tão poderosos para a prática lá na sala de aula? Olha, o processo de criação pode ser dividido em 4 passos bem simples. Primeiro de tudo, ter um objetivo de aprendizagem muito claro. A partir daí, a gente escolhe as mecânicas de jogo, tipo pontos, desafios, que mais ajudam a atingir aquele objetivo. O próximo passo é criar uma história, uma narrativa que conecte tudo. E por fim, o que é essencial, garantir que os alunos recebam feedback na hora sobre o progresso deles. Uma técnica que funciona muito bem é a personalização, que chamam de efeito mordomo. É igualzinho a Netflix, que recomenda filmes baseados no que a gente já viu. Dá pra fazer isso nas aulas, usar um tema visual de um anime que tá bombando, criar exemplos com personagens de uma série que a turma ama. Isso faz com que o conteúdo se conecte na hora com a realidade deles. A pontuação também pode ser bem mais estratégica do que parece. A gente pode pensar em dois tipos. Primeiro, os pontos de status, que são aqueles que só mostram o progresso, tipo num ranking. E segundo, os pontos de troca, que funcionam mais ou menos como milhas de cartão de crédito. Os alunos podem juntar esses pontos e depois gastarem alguma recompensa. Isso cria uma pequena economia dentro da sala. E isso já nos leva direto para a terceira técnica, o desbloqueio por progresso. A ideia é bem simples: permitir que aqueles pontos de troca sejam usados para liberar alguma coisa nova. Pode ser uma aula extra, um livro sobre o tema ou até um pequeno privilégio. Isso dá um significado real para os pontos e cria aquela vontade de acumular mais para chegar no próximo nível. Tá, tudo isso parece ótimo, mas por onde começar? Que ferramentas dá para usar?
A notícia boa é que não precisa ser nada complicado, viu? A gamificação pode ser feita tanto no mundo digital quanto no analógico. Claro, existem ferramentas online fantásticas, como o Kahoot ou o EduPosts, para criar quizzes super competitivos. Mas a gente consegue gerar a mesma energia com um quiz em grupo feito no quadro, uma gincana no pátio da escola ou até um jogo de tabuleiro criado com cartolina. E essa frase aqui resume a ideia perfeitamente. A ferramenta, ela é secundária. O que importa de verdade é a estratégia por trás de tudo. Os objetivos claros, as regras bem definidas, a história envolvente. Se a ideia já funciona no papel, a tecnologia vai ser só uma super aliada para automatizar e escalar o processo. Então, o ponto central é este. Gamificar não é sobre transformar a educação num parque de diversões. É sobre usar a psicologia dos jogos para criar experiências de aprendizado que tenham mais significado e que sejam mais motivadoras. A questão que fica é: qual pequeno elemento de jogo, um sistema de pontos, um desafio em grupo, uma pequena recompensa, poderia ser o pontapé inicial para começar essa transformação em sala de aula?